Olá, olá pessoal. Quero desde já dar as boas-vindas a vocês ao nosso canal e pedir que desde já se inscrevam, tá? Divulguem o canal para que ele possa crescer. Nesse momento nós estamos aqui gravando o conceito importante, né? Nosso tema hoje será eletrostática, tá? Principalmente iremos falar sobre o quesito campo elétrico, certo? Mas antes de falar de campo elétrico, eu quero lembrar com vocês aqui o conceito de forças de contato e forças de campo, né? Não vou conceituar força em si, mas eu quero falar dessas dois tipos de força que existem, né? Que é a força de contato e a força de campo. A força de contato, o próprio nome já diz, né? Tem que existir o contato. Por exemplo, para que eu coloque esse pincel aqui em movimento, eu devo executar uma força nele. E essa força você pode perceber que é uma força que existe o contato, né? Existe realmente contato. Já a força de campo, não existe o contato. É uma interação que acontece à distância. Como por exemplo aqui eu trouxe a Terra e aqui esse carro que vamos imaginar que esteja sobrevoando, né? Dando uma exagerada aqui. Nesse momento aqui, nesse instante, existe uma força entre eles dois. E essa força, essa interação acontece à distância. Então, é um exemplo de força de campo, ok? Então, força de campo são interações à distância, como no exemplo aqui da força gravitacional, em que nós sabemos que essa força gravitacional, a Terra, por exemplo, aqui, está fazendo força atraindo esse carro e o carro faz o mesmo sobre a Terra. Então nós temos aqui um grande exemplo que é para mostrar que a força gravitacional ela acontece à distância, certo? E é uma força sempre atrativa, ok? Sempre atrativa, devido à interação entre as massas dos dois corpos, tá? E nós sabemos também que a distância é uma grande tem uma grande influência na força gravitacional. Quanto maior a distância, menor é a força. Ou seja, a distância, o quadrado da distância é inversamente proporcional à força gravitacional, certo? Então aqui nós temos um exemplo de força de campo, que é a força gravitacional. Um outro exemplo de força de campo é a força elétrica, né? Que acontece a uma interação à distância. Só voltando aqui na força de campo, a Terra tem uma grande influência em uma dada região aqui ao seu redor, certo? Essa região de influência da Terra, nós damos o nome de campo gravitacional, a região em que a Terra influencia, que a Terra atrai os corpos para próximo dela ou para si, né? É chamada de força de campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é uma região de atuação da Terra. Da mesma forma, nós podemos conceituar o campo elétrico, né? O que é o campo elétrico? É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos que estão sob influência de uma carga elétrica, da mesma forma do campo gravitacional, certo? Só que aqui tem uma diferença, é que a interação lá no campo gravitacional é entre massas, e aqui o campo elétrico, a influência, a relação é entre cargas elétricas, certo? Cargas elétricas que podem se repelir ou se atrair. Então, se nós tivermos aqui um corpo ou uma carga, ou se está aqui um corpo eletrizado positivamente, e nós colocarmos aqui próximo a ele uma carga positiva, o que vai acontecer entre elas? Uma repulsão. Então, essa carguinha aqui ela será repelida. Então, aqui nós teremos uma força de natureza elétrica, uma força de repulsão. Mas se por um dado momento a gente coloca aqui uma carga elétrica negativa, o que vai acontecer? Nós teremos agora uma força de atração. Então aqui nós teremos uma força elétrica. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que colocando uma carga nas proximidades de um corpo eletrizado, ou ele vai repelir ou ele vai atrair. Ou seja, essas cargas estão numa região de atuação desse corpo que está eletrizado, dessa carga elétrica aqui. Ok? Está sob a influência dessa carga elétrica. Qual o nome dessa região? Nós damos o nome disso de campo elétrico. Ok? Nós também sabemos que quanto mais próximo nós colocarmos uma carga, a força elétrica vai ser maior,
certo? A força elétrica vai ser maior. No caso aqui de repulsão, eu coloquei um próton, uma carga positiva. Então, nós teremos uma força elétrica, mesmo que essas duas cargas aqui apresentem o mesmo módulo, mas as forças elétricas serão diferentes, porque através da lei de Coulomb, nós podemos perceber que quanto menor a distância, maior é a força. Em outras palavras, nós podemos dizer que o campo elétrico aqui é mais intenso do que nesse outro ponto, que está um pouco mais distante, certo? Então a força elétrica tem uma grande influência no campo elétrico. Ou, em outras palavras, nós podemos afirmar que o campo elétrico depende muito da força elétrica de atuação de uma carga em relação a outra, ok? Então, esse campo elétrico nós podemos definir da seguinte maneira. O campo elétrico que nós representamos pela letra E, esse campo elétrico, ele é, na verdade, a força elétrica, ok? Porque nós acabamos de dizer que o campo elétrico depende da força elétrica, mas também depende da carga de prova que você colocou. Observem que para saber se existe ou não um campo elétrico, nós utilizamos uma outra carga. E essa outra carga nós damos o nome de carga de prova, ok? E depende dela, porque se ela for maior, nós teremos um campo elétrico também menor ou maior. A gente pode ter essa relação, né? Se a carga de prova for muito grande, o campo elétrico vai ser menor. E se a carga de prova for muito pequena, o campo elétrico vai ser maior, ok? Então, existe uma relação, então, com essa carga aqui que nós chamamos de carga de prova. Então, o campo elétrico, na verdade, é a força elétrica dividida pela carga de prova, certo? Mas observem que nós colocamos aqui uma setinha em cima da letra E, indicando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E sendo uma grandeza vetorial, ele apresenta as três características que todo vetor deve apresentar. Quais são as três características? Módulo, direção e sentido. Como é que a gente calcula, então, o módulo nessa situação? O módulo do campo elétrico, que eu vou representar assim, com duas barras paralelas, será igual ao módulo da força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova, ok? Então, assim nós iremos estar calculando o módulo do campo elétrico, ok? Mas como todo vetor deve apresentar as três características, módulo, direção e sentido, a direção, nós não teremos trabalho a princípio. A direção do campo elétrico é igual à direção da força elétrica. É igual à direção da força elétrica, ok? Então, se a força elétrica for vertical, qual será a direção do campo elétrico? Vertical também. Se a força elétrica for horizontal, qual será a direção do campo elétrico? Horizontal também, ok? E o sentido, né, para fechar aqui com as três características do vetor. O sentido do campo elétrico. Aí aqui nós temos dois sentidos, e esses dois sentidos vão depender da carga de prova. Se a carguinha de prova for positiva, maior que zero, o sentido do campo elétrico é igual ao da força elétrica. Agora, se a carga de prova for negativa, o campo elétrico terá sentido contrário, ok? Contrário a da força elétrica. Sentido contrário ao da força elétrica, certo? Ou seja, ficamos assim, carga positiva, campo e força apresentam o mesmo sentido. Se a carga for negativa, campo e força apresentam sentidos contrários na solução da questão, certo? E para fechar aqui, eu quero apresentar para vocês um exemplo. O nosso exemplo apresenta as seguintes características. Nós temos uma carga de prova com o valor igual a menos 2 Coulomb e ela está sob a influência de uma força elétrica de 4 Coulomb. Módulo 4 Coulomb, essa força apresenta direção vertical e o sentido dela é para baixo. E nos pergunta aqui a questão, quais são as características do vetor campo elétrico nesta carga, tá? Então aqui nós vamos desenhar rapidamente aqui a situação para que a gente tenha melhor visualização.
Então, nós temos uma carga de prova, ela é negativa, ok? Sobre ela nós temos uma força atuando verticalmente e para baixo. Então, aqui nós temos a força elétrica, certo? Atuando. E nos pergunta quais são as características do vetor campo elétrico. Como nós falamos no tópico anterior que o campo elétrico apresenta duas situações para o sentido, tá? Nós temos que ficar ligados somente no sentido. Se a carga de prova for positiva, o campo elétrico e a força apresentam o mesmo sentido. Se a carga de prova é negativa, o campo elétrico apresenta sentido contrário ao da força elétrica. E aqui nós temos uma carga de prova que ela é negativa. Então, o que vai acontecer? O nosso campo elétrico vai apresentar sentido contrário ao da força elétrica. Então, aqui nós teremos, então, para cima, sentido contrário, nós teremos aqui o campo elétrico, certo? Nosso campo elétrico apresenta a mesma direção da força, tá? Força e campo sempre apresentam a mesma direção, porém podem ter sentidos contrários ou não. Quando é que tem sentidos contrários? Quando a carga de prova é negativa. Se fosse positiva, teria o mesmo sentido. Então aqui nós temos duas características já encontradas, que é a direção e o sentido. Então só para a gente não esquecer, anotando, a direção ela é vertical, assim como o da força, e o sentido para cima. Para cima por quê? Porque apresenta sentido contrário ao da força. Por que apresenta sentido contrário ao da força? Porque a carga de prova ela é negativa. E falta encontrarmos aqui uma terceira característica, que é o módulo do campo elétrico. E o módulo do campo elétrico, como é que a gente calcula? O módulo do campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova, que nós iremos fazer a substituição. A força elétrica lá em cima diz que é 4 coulomb, então vai ficar 4 dividido por a carga de prova, que é 2. Nós colocamos somente o módulo, não trazemos o sinal. Moral da história: o campo elétrico vai apresentar módulo igual a 2. E agora eu vou falar da unidade rapidamente. Qual é a unidade do campo elétrico? Será a unidade da força. Qual é a unidade de força? É o Newton, dividido pela unidade da carga elétrica, que é o Coulomb. E aqui nós temos, então, o nosso campo elétrico, módulo com 2 newton dividido por Coulomb. E assim nós encontramos as três características: direção, sentido e módulo. Ok? Um abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.